Mais de 90% dos traders entram nesse ponto aqui no gráfico e logo em seguida eles são liquidados. Sabe por quê? Porque logo abaixo existe uma região chamada Order Block. É justamente nesse ponto que o mercado mostra onde os grandes players estão posicionados. E é ali que a gente deveria estar comprando o ativo. Hoje eu vou te mostrar o que são Order Blocks, como identificar os mais válidos e ainda uma estratégia simples que qualquer iniciante pode aplicar em casa. Então vamos lá, pessoal. O que são os Order Blocks? Os Order Blocks são praticamente regiões onde o Smart Money, o dinheiro inteligente, entra com ordens de compras e de vendas em grandes quantidades, trazendo mais liquidez, mais volume para o mercado. Ou seja, o Order Block ele nada mais é do que uma área no gráfico onde os players como bancos, fundos e etc. colocam ordens muito fortes de compra ou de venda. E essas regiões elas ficam marcadas porque o preço do ativo ele tende a reagir de novo quando volta lá. Por exemplo, aqui onde está a região do Order Block, a gente tem um grande volume, ou seja, os big players entraram nesse momento e aí o mercado ele recua, retesta novamente essa região e aí sim a gente tem uma continuação da valorização aqui do ativo nesse exemplo. Na prática, o Order Block ele serve para a gente como uma zona estratégica para a gente buscar entradas mais seguras, definir o nosso stop e até prever reversões ou continuações da tendência de determinados ativos. Tá, Tony, entendi o que são Order Blocks, mas como eu faço para identificá-los? Pessoal, para identificar os Order Blocks é muito simples. Vocês vão fazer o seguinte: primeira coisa de tudo é identificar a ineficiência no mercado. O que é a ineficiência? É um movimento de preço drástico e acentuado. A gente chama de ineficiência ou de imbalance, como está representado aqui, ó. Todo esse range aqui, ó, é uma ineficiência, porque a gente teve um grande volume de compras, porém teve uma ineficiência aqui de ordens vendedoras para suprir a demanda por vendas dessa região. Ou seja, o mercado tende a voltar aqui nessa região para depois mandar para cima, porque o mercado é formado por um movimento de reação e de impulsão, ok? A segunda coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: é identificar a vela antes do movimento, porque esse carinha aqui é o que a gente vai usar de referência para fazer a nossa região de Order Block. No caso de uma tendência principal de alta e um Order Block de alta, a gente tem uma vela de queda antes de um grande movimento de alta. E se fosse o contrário, se fosse para uma tendência de queda, seria uma vela de alta antes desse grande movimento de queda. E aí a gente teria a marcação, que é o seguinte: como é que a gente vai marcar? A gente vai marcar a máxima e a mínima da vela para formar essa zona de Order Block. E aí a gente marca ela para ter de fato essa região clara para a gente no gráfico, tanto para compras quanto para vendas. Nesse caso é para compras. Outra coisa que vocês precisam ter em mente quando estiverem observando os Order Blocks é que nem todo Order Block é um Order Block válido. E para identificar isso eu tenho 3 regrinhas muito simples que vocês vão poder seguir. É o seguinte: a primeira delas é identificar a presença de ineficiência, a presença de momento. Como eu falei para vocês, toda vez que a gente tem um Order Block, a gente tem uma grande movimentação no preço do ativo. E isso gera um gap, gera essa ineficiência que a gente tem do lado direito. Vocês veem essa lacuna, que é essa última vela de queda antes de um grande movimento de alta, deixa aqui no ativo. Então essa lacuna pra gente, ela confirma que aquele Order Block teve um grande volume comprador. Ou seja, esse caso seria um Order Block válido. Mas vocês percebem que aqui do outro lado, do lado esquerdo, a gente vê que a gente tem uma vela contrária antes de uma movimentação forte aqui de alta, mas esse mercado ele já negociou aqui, ó, esse ativo ele já negociou nessa região, não deixou nenhum gap, nenhuma ineficiência. Ou seja, o exemplo do lado direito é o exemplo de um Order Block válido e o exemplo do lado esquerdo é o exemplo de um Order Block inválido. E existe outra coisa que a gente tem que observar também, que é o seguinte: o Order Block que é válido, ele gera quebra de estrutura. O que é quebra de estrutura no mercado? Praticamente o mercado é formado pelos movimentos de impulsão, retração e impulsão e quebra esses topos. Para quebrar esses topos aqui no caso da tendência principal de alta, o que é que acontece? A gente precisa de um grande volume de ordens compradoras aqui nos fundos para quebrar essas estruturas aqui. É muito importante que o Order Block ele esteja abaixo de lá e gere essa quebra de estrutura para a gente confirmar esses movimentos de impulsão e retração do mercado, ok? E essa Boys aqui confirma para a gente que essas regiões abaixo são regiões de Order Blocks válidos. E a terceira regra que vocês têm que ter em mente quando estiverem observando os Order Blocks é a regra do apenas um uso, porque existe um conceito no mercado que é o conceito de Order Block mitigado. O que é isso? É um Order Block que ele já foi executado. Vocês percebem que aqui a gente tem um toque nessa região, ou seja, o preço ele atinge aqui o Order Block e segue para cima, ou seja, não teve uma ineficiência aqui, o mercado ele só desceu, foi lá, gerou aqui o Order Block aqui embaixo, mas esse candle aqui já tocou o Order Block, ou seja, já executou as ordens que tinham para ser executadas, então a gente não vai utilizar ele para abrir as nossas operações, porque as operações que deveriam ser feitas nesse Order Block já foram feitas, então ele é um Order Block inválido. Como seria o exemplo aqui de um Order Block válido nesse
sentido. A gente deve buscar um order block que ainda não foi utilizado, uma região de order block não mitigado, ou seja, vocês percebem que aqui o preço ele não veio nessa região, e a próxima vez que ele voltar, a gente vai abrir a nossa ordem de compra aqui para surfar o movimento do ativo, porque esse order block ele não foi mitigado. A gente tem ainda ordens pendentes, ordens remanescentes nessa região aqui para serem executadas, e aí a gente coloca a nossa posição de compra para surfar a movimentação de alta. E agora eu vou te mostrar a minha estratégia lucrativa para negociar utilizando order blocks. E pessoal, esse é o momento que, se você ainda não se inscreveu no canal, mano, se inscreve, curte esse vídeo, porque aqui a gente tem centenas de vídeos ensinando você o passo a passo do Smart Money para melhorar o seu operacional, melhorar o seu psicológico. E outra coisa, o que eu vou te mostrar aqui não é que eu uso uma vez perdida, eu uso order blocks para fazer várias e várias operações no mercado, utilizando outros conceitos que eu também ensino aqui no canal, e se você se inscrever, você vai aprender. Então vamos lá, aqui no EURUSD, em 30 minutos, eu vou mostrar para vocês a forma mais simples de utilizar order block, depois eu vou mostrar uma forma um pouco mais complexa. Primeiro de tudo, Tony, tem que ser no 30 minutos? Não exatamente. Agora pode ser no 15, pode ser no 5, agora leve em consideração o seguinte, quanto maior o tempo gráfico você vai estar observando o order block, mais relevante ele é. Ou seja, um order block de 1 hora é mais relevante do que o de 30 minutos. O de 30 minutos é mais relevante do que o de 15, o de 15, o de 5, e o de 5, o de 1 e assim sucessivamente, ok? Então tenha isso em mente. Aqui a gente já consegue observar não só um, a gente consegue observar vários order blocks, como essa região aqui, ó, vocês percebem essa vela de alta aqui antes de uma grande queda, e aqui ele já foi retestado, né? Ou seja, isso aqui seria um order block mitigado nessa região aqui, ó, essa velinha que mandou esse movimento de queda, o preço foi lá, depois voltou, retestou, ou seja, aqui, pessoal, já seria uma oportunidade para fazer uma entrada, mas aí você deu miss, você perdeu essa entrada. Onde é que a gente tem outros order blocks aqui? A gente tem esse order block aqui também, essa região aqui, que seria a nossa região de order block, região de oferta. Vocês percebem? Deixando o quê? Deixando ineficiência, o preço ele não retestou. Caso o pavio tivesse já tocado, como foi o caso desse aqui anterior, que os pavios já tocaram, ele já foi mitigado, ele já foi usado, a gente não vai usar ele, mas isso ainda não aconteceu. Aqui nessa região tem um ponto muito importante que a gente consegue ver isso muito claramente. Se a gente marcar esse carinha aqui também é um order block, uma vela contrária de alta antes de um grande movimento de queda, o que é que acontece? O pavio aqui, vocês percebem que ele não tocou esse order block? Ou seja, esse order block ele não foi um order block mitigado ainda, ele pode ser utilizado, e eu já posso marcar isso como um ponto de interesse para mim no mercado, para quando o preço do ativo voltar a essa região, eu executar uma venda, entendendo que aqui existem ordens remanescentes, o institucional tende a vir fechá-las para aí sim seguir a tendência principal do ativo. Percebam que eu estou mostrando a estratégia a favor da tendência. E aí, como é que você vai posicionar o seu take? Como é que você vai posicionar o seu stop? O seu stop você posiciona acima aqui do order block, e o seu take vai variar muito, tá, pessoal? Mas você pode colocar, inclusive, o seu take abaixo dos lowers, ou seja, dos fundos do mercado. No caso aqui, o nosso fundo está muito longe, então eu não vou colocar, mas você pode colocar, por exemplo, a operação aqui, ó, de 3 para 1, porque é muito provável que vai buscar 3 para 1, é um retorno muito acessível para order blocks, que são regiões de interesse institucional, ok? Mas você também pode buscar 5 para 1, entendendo que, pessoal, a variação do nível de take e do nível de stop também varia o nível da assertividade da sua análise. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O retorno de 5 para 1 é muito maior do que o retorno de 3 para 1. Só que as operações de 3 para 1 é muito mais provável que ela te dê mais lucro. Por quê? É muito mais fácil de ser alcançada do que uma operação de 5 para 1. Mas aqui vamos colocar esses dois exemplos. O exemplo de 3 para 1 e o exemplo de 5 para 1 e soltar aqui o mercado para ver como ele se desenrola. Opa, já tocou aqui a região do order block. Vocês veem que a reação é imediata. Por quê? Uma zona institucional, uma zona onde os players colocaram as suas posições. E aí o mercado vai, se desenrola, e aqui a gente tem o primeiro take, né, que seria o 3 para 1. Depois a gente busca o outro take de 5 para 1, nesse caso. O que é que acontece aqui que eu quero mostrar para vocês como exemplo? Esse order block aqui, ele já foi o quê? Você sabe, esse order block ele já foi mitigado. As ordens que deveriam ser fechadas aqui já foram, porque o mercado já executou elas aqui. Eu vou entrar nesse segundo toque agora, Tony, que ele fez? Não, por quê? Porque esse order block ele está mitigado, não tenho interesse mais em entrar nele. Só que tem outro carinha aqui que ainda não foi mitigado. Percebe que toda a negociação que aconteceu aqui embaixo não voltou ainda nesse carinha? Existem ordens remanescentes nele, e a gente pode utilizar isso para fazer também as nossas operações. Colocar, por exemplo, essa região aqui como uma região de interesse, nosso stop acima aqui da região da máxima do
order block e o nosso take a gente pode jogar para esse low que foi criado nesse momento aqui, dando uma operação de 5 vezes o risco também. Então, a gente tem inclusive outras confirmações aqui, que é, por exemplo, a liquidez dos vendedores que estão posicionados aqui, região de interesse institucional para fazer a captura dos players e aí mandar o preço do ativo na direção que ele quer, que é a direção de queda, porque a gente está numa tendência principal de queda. E se a gente soltar, a gente vê que ele crava aqui, ó, milimetricamente o order block, fecha as operações e manda o preço para baixo, porque esse order block ele ainda não havia sido mitigado. E aí, buscando lá o alvo dessa operação. E com isso eu mostro para vocês 3 cenários de utilização e não utilização também de order block. Por quê? Porque o primeiro cenário foi esse aqui, onde o order block ele estava claramente aqui e o preço só voltou e mandou o preço do ativo para baixo. Muito simples, muito evidente. Mercado, ele se desenrola, volta até a região de order block. Vou fazer a minha venda? Não. Por quê? Porque esse order block está mitigado, ok? Então não é um ponto para a gente fazer as nossas vendas. E aí o mercado ele vai, sobe e vai buscar exatamente o order block aqui em cima, que é um order block não mitigado, que estava com ordens remanescentes no mercado. E ao buscar esse order block não mitigado, a gente também teve uma captura de liquidez dessa região. E aí dando assim mais uma confirmação da tendência principal de queda. Porque como eu falo para vocês, quando o institucional ele captura a liquidez para cima, aqui ele vai mandar o mercado para baixo. E quando ele captura a liquidez para baixo, ele vai mandar o mercado para cima. Então, observando o conceito de order block, observando o conceito de liquidez, a gente consegue entradas muito assertivas no mercado, ok? E se você quiser utilizar da melhor forma order blocks, não tem outro jeito, é utilizando análise macro para micro junto com o order block. E eu ensino para você o passo a passo nesse vídeo aqui, totalmente completo, ensinando passo a passo de como você vai utilizar a sua casa, análise macro para micro para ter retornos absurdos no mercado.